Meus irmãos, boa tarde, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Um ótimo domingo para você que chegou da escola dominical agora, ou para você que está aí acompanhando talvez no seu trabalho, ou na sua casa, ou nos ouvindo através da rádio AD Belém FM 88.7, assistindo também aqui através do canal do YouTube da TV AD Belém. Prazer imenso estar com você. Nós estamos em 2025, novo ano. Hoje é domingo, dia 19 de janeiro. E para falar sobre um tema muito importante sobre como lidar com as nossas emoções, estamos aqui mais uma vez recebendo um convidado especial. Mas antes disso, eu quero te convidar a deixar o seu comentário aqui no YouTube ou mandar a sua mensagem para a gente através do WhatsApp, que está liberado para você também, 11 2081 0475. É uma satisfação, eu sou o Márcio Melo e hoje vamos conversar com Adriano Lima. Ele é psicólogo clínico e o currículo dele é bastante interessante. Olha, ele atua na área há mais de 10 anos, desenvolveu um projeto de pesquisa na USP com crianças e adolescentes que sofreram abusos físicos e também abusos sexuais. Ele atende crianças que tinham demandas relacionadas à sua sexualidade e à imposição de rotulação e transgêneros. Ele serve a Deus, ele é um obreiro do Senhor também, atua como presbítero no setor 34 em Pinheiros, tem ali como seu pastor setorial o pastor Wilson Faraço. Ele já lecionou disciplinas teológicas nos cursos da FAESP. A sua referência na psicologia é o pediatra e psicanalista britânico Donald Woods, e vai falar sobre esse tema muito importante, sobre como lidar com as nossas emoções. Eu quero saudar o nosso convidado aqui com uma satisfação muito grande. Doutor Adriano, paz do Senhor, seja bem-vindo à TV de Belém. A paz do Senhor, irmão Márcio Melo, para mim é uma alegria, né, mais uma vez, estar aqui com os irmãos e tratando de uma temática que eu acho que é de suma importância. Cada vez mais a gente vem falando, mas eu entendo e compreendo que a nível do Brasil hoje, na dinâmica religiosa, é uma temática que a gente precisa abordar com mais frequência, e hoje a temática é como lidar com as nossas emoções. Então, para mim é uma alegria estar aqui com os irmãos tratando dessa temática. Muito bem, muito bem. O senhor é paulista, mora em São Paulo? Não, eu sou pernambucano. O sotaque já denuncia, né, que eu sou pernambucano. Eu congregava ali na Assembleia de Deus do Ministério de Abreu e Lima durante muitos anos. E já faz mais ou menos 10 anos, né, mais de 10 anos, eu acho que eu estou aqui em São Paulo. Fui para os Estados Unidos, voltei, faz mais ou menos 2 anos que eu estou aqui no Brasil. Vai fazer, né? Agora é dia 23 de janeiro, 2 anos. E a gente sempre desenvolveu, né? A gente vem desenvolvendo. Na época, eu desenvolvi um seminário ali, na época, com o pastor Paulo dos Santos. Né? Eu aqui não acredito que os irmãos conheçam, o pastor Paulo dos Santos. A gente fez um seminário ali durante 7 meses e a gente falou de diversas temáticas, né? A gente falou sobre transtorno de ansiedade, depressão à luz da Bíblia, o adolescente e seus conflitos, síndrome do pânico. A gente desenvolveu ali, foi um seminário muito interessante e que, de certa forma, abriu as portas aqui em São Paulo para o nosso trabalho. Né? Muito bem, muito bem. Está gostando de viver em São Paulo depois desse período fora, depois de ter vindo de Pernambuco? É uma experiência nova, né? Uma experiência diferente, né? Você conhecer outro país e ter acesso a um país de primeiro mundo é diferente. Então, eu sou brasileiro, pernambucano, brasileiro nato, né? Então eu amo meu país. Muito bem, muito bem. É um prazer estar com o senhor aqui mais uma vez, viu, doutor? Emoções, né? Bom, Deus criou o homem à sua imagem, né? E um dos tributos que nos diferem do restante da criação é a nossa racionalidade. Isso nos coloca ali como um ser diferenciado. Deus nos deu essa condição. O ser emocional faz parte da criação original de Deus. Ou desenvolvemos esse sentimento com o passar do tempo no pós-queda. O senhor pode comentar um pouco sobre isso? Vamos lá, né? Quando a gente pensa na perspectiva de emoções, a gente tem que pensar tanto na perspectiva psicológica quanto na perspectiva teológica. Quando a gente pensa na perspectiva teológica, a Bíblia entende o ser humano como um ser tricótomo, né? Corpo, alma e espírito. Numa perspectiva de entender, a gente divide as coisas. Só que essa relação de corpo, alma e espírito, como disse o apóstolo Paulo lá, escrevendo a carta dele à igreja em Tessalônica, né, que a gente deveria conservar plenamente nosso corpo, alma e espírito, não é uma questão divisível. Isso é indivisível. Agora, numa questão educacional, a gente pode dividir isso, entendendo o que é que cada instância dessa, eu vou usar essa expressão, né, instância, cada instância dessa, ela tem um papel no processo de desenvolvimento do indivíduo. O corpo, ele dá acesso
ao mundo externo, ao mundo material, né? O espírito é aquilo que está lá em capítulo 4, versículo 23 e 24 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus dizendo, olha, verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, nos trazendo a concepção de que a instância, essa instância imaterial, subjetiva de espírito, nos dá acesso, é a ponto de ligação entre o homem e Deus. E ele fala também dessa alma, né? Porque para alguns entende, tirando da perspectiva teológica, mas falando de uma perspectiva psicológica, dentro de uma perspectiva teológica, a gente sente como alma, né? Esse sopro, essa parte subjetiva. Para a psicanálise, para a psicologia, entende como essa parte subjetiva. É o centro das emoções. Então, o ser humano ele não só é externo, mas ele é interno. Então, quando a gente fala de perspectiva subjetiva, dentro do meu entendimento, dentro daquilo que a gente estuda, Deus, quando criou o homem, ele criou o homem um ser perfeito. Um ser perfeito, um ser que não tinha pecado, um ser que tinha acesso, né? Ele era a coroa da criação. Obviamente que a queda deturpou, comprometeu, fragilizou e fragmentou essas emoções, né? Então, o que Deus deu ao indivíduo desde o início, ele deu de maneira perfeita. Com o acesso do pecado, fragmentou e deu acesso às demandas. E é óbvio, quando eu digo dar acesso às demandas, a gente tem que pensar numa perspectiva cultural. Então, aquilo que de alguma forma para a gente pode ser extremamente desorganizador, em outras culturas pode ser extremamente normal. Aí a gente tem que pensar, de fato, o que é que seria. Porque eu sou cristão, você também é. A nossa regra de fé, ela é a Bíblia. A Bíblia é a verdade, é a palavra absoluta, é a verdade inenarrável, é a palavra que nos direciona e nos dá norte. Então a gente tem que pensar o seguinte: o que é aqui que de alguma forma fere princípios e o que é aqui que de alguma forma não fere princípios bíblicos? Então, como cristão, o nosso norte, o nosso entendimento no que diz respeito às nossas emoções tem em primazia a perspectiva bíblica, né? Então, no meu entendimento, eu compreendo e entendo que as emoções, em seu primeiro momento, quando Deus criou o homem, criou de maneira perfeita, saudável, né? Tanto é, e é interessante, me veio aqui a memória, que Deus ele tinha um encontro psicoterápico toda tarde. Bater um papo lá, vamos bater um papo com Adão. Toda tarde tinha um encontro psicoterápico, e isso fala de uma centelha divina que Deus colocou em nós, que todo ser humano tem, que é a necessidade de fala. Todo mundo tem uma necessidade de falar. E é interessante que isso acontecia desde o princípio, né? Toda tarde estava lá, vamos tinha um encontro lá com Adão, onde tinha uma conversa, né? E eu denomino ali como o primeiro divã da Bíblia. Estou conversando sobre emoções aqui com o doutor Adriano Lima, ele é psicólogo, também é presbítero e é um parceiro, um amigo aqui, já esteve com a gente outras vezes conversando sobre aí essas temáticas. E, bom, você pode deixar sua pergunta, seu comentário aqui, porque estamos falando de emoções. 2025 começou, o ano está aí e a gente olha ao nosso redor, a gente percebe que esse tema tem que ser tratado cada vez mais seriamente. Uma outra pergunta, doutor. Os evolucionistas dizem que o ser emocional é muito mais antigo do que o ser racional. Afinal de contas, o ser humano é mais racional ou ele é mais emocional, na sua opinião? Na minha opinião, vai depender daquilo que a gente cuida, né? O ser humano ele precisa de cuidado. Então, é óbvio que a minha capacidade de racionalidade e a minha capacidade emotiva, ela vai depender do que é que eu mais alimento. Quando a gente fala eu não vou nem pensar nessa perspectiva sobre o que é mais antigo, sobre o que não é mais antigo, mas sobre essa ideia de que a gente sempre tem que estar se cuidando. Essa ideia de entendimento que todos nós temos demanda. Essa ideia de que todos nós vamos ter sempre alguma coisa para trabalhar, para melhorar. Porque a gente pode ter, eu digo Adriano, pode ter a tendência, sabe, irmão Márcio, de sempre perceber o outro e nunca se perceber. Mas se anular, né? Olha que coisa interessante. A perspectiva bíblica é uma perspectiva de que é primeiro eu para depois o outro. Jesus, no Sermão da Montanha, ele primeiro, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, primeiro você tem que olhar para si. Primeiro você tira a trave do seu olho. Porque a perspectiva bíblica, olha só, nossa, agora vai. O que você está falando aí vai meio que na contramão do que muita gente pratica. Né? Mas primeiro o outro, depois eu. Mas a perspectiva bíblica é primeiro eu para depois o outro. Olha só que coisa. E a perspectiva bíblica é primeiro de dentro para fora do que de fora para dentro.
Isso é a perspectiva. Primeiro é coração, e quando a gente fala de coração na Bíblia, a gente está falando do centro das emoções, né? Porque sim. eu não estou falando de coração de carne. Quando a Bíblia fala de coração, dessa coisa de espírito, ele está falando daquilo que é interno, daquilo que é interior. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, verso 10, ele disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Aí no verso 16 e o verso 17, ele diz o seguinte, parafraseando, os sacrifícios para Deus é um coração quebrantado e contrito, a esse Deus não desprezará. Olha só que coisa interessante, pensando nessa coisa de racionalidade e emoção, né, capacidade emotiva, a perspectiva do céu é primeiro de dentro para fora do que de fora para dentro. Se você for lá em Gênesis, quando Caim e Abel levam a oferta, Deus não recebeu a oferta de Abel porque a oferta de Abel era mais robusta, porque a oferta de Abel era mais impactante. Não tinha a ver com a oferta, porque Deus nunca olha para a oferta. Sim. Tem a ver com o coração do ofertante. Com a intenção, o sentimento que está colocado naquilo. Exatamente, né? Com o sentimento, com as emoções. Então, pensar sobre primeiro eu, para depois o outro, é ter a ideia de que eu preciso trabalhar coisas em mim. Eu tenho um monte de demanda. Se eu conviver com o irmão, eu tenho certeza que eu vou ver coisas que talvez eu não goste. Se o irmão conviver comigo, talvez o irmão vá conviver coisas que talvez não goste. Porque a perspectiva... E aí você vai ver a carta do apóstolo Paulo, né? E eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia tem parâmetro para tudo. Suportando uns aos outros. Eu tenho muita preocupação, sabe, irmão Márcio? Quando eu vejo algumas pessoas apontando muito as demandas do outro. Quem muito acusa o outro tem muito a esconder. Isso é uma máxima. É uma defesa, né? É um escudo, né? Perfeito. Isso tem a ver com as minhas emoções. Quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de superioridade, quando eu vejo pessoas se colocando no lugar de sendo de fato um carrasco sobre as demandas alheias, eu fico muito preocupado. Porque quem de fato entendeu o que é uma perspectiva bíblica, ele diz assim, fulano tem, mas eu tenho muito a trabalhar em mim também. Eu tenho muito a me perceber. Né? Então, quem se percebe, quem tem a capacidade, irmão Márcio, de perceber que essa racionalidade e essa capacidade emotiva, ela tem que ser trabalhada e trabalhada de maneira continuada, eu penso que essa pessoa está num caminho de saúde mental saudável. Porque o que é... Pensando... O que é que seria essa coisa de saúde mental? Já que a gente está no janeiro branco, né? Você que está aí no seu sofá e está no almoço, talvez esteja sentado na mesa. O que é que seria saúde mental? O que é que seria? Porque tem tudo a ver aqui. Eu penso em racionalidade e emoção, eu acho que eu já posso trazer alguma coisa sobre isso. Inclusive, fala-se muito sobre inteligência emocional, né? Tem a ver com isso, de saúde mental também, ou é uma habilidade à parte? Não, tem tudo a ver. Né? Algumas pessoas usam a expressão... É justamente a capacidade que eu tenho de lidar com as minhas emoções. Para concluir, eu vou entrar nessa pergunta. Saúde mental não tem a ver com ausência de demanda. Saúde mental não tem a ver com ausência de angústia, não tem a ver com ausência de dor, não tem a ver com ausência de sofrimento. De fragilidade. Não, todos nós temos as nossas fragilidades e nossas vulnerabilidades. Se até Jesus, eu não sei se eu posso falar agora ou se eu deixo mais para frente, teve que lidar com as demandas dele, irmão. E aí, quando você me fala sobre essa capacidade de inteligência emocional, tem uma frase de um cara, de um indivíduo, né? Não sei se usar a expressão, mas tem uma frase de um indivíduo que ele diz o seguinte, eu acho que é muito interessante, apesar de eu não concordar com muita coisa do que ele diz, mas a Bíblia diz o seguinte, olha só, você vê que todo tempo eu estou usando o texto bíblico, né? Examinai tudo e retende o bem. Olha só, Jean Paul Sartre, ele tem uma coisa, ele é um existencialista, tem muita coisa que eu não concordo com ele, mas tem coisa que ele diz que vale a pena e agrega. Ele diz assim, o que importa não é o que fizeram comigo, o que importa é aquilo que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Olha só que coisa interessante. O que importa não é o que fizeram comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo. Sofri uma injustiça, mentiram ao meu respeito, me caluniaram, não sei. Fizeram alguma coisa e eu fui julgado. Mas a capacidade que cada indivíduo tem, daquela história, né, que diz transformar o limão numa limonada, essa capacidade que a gente tem de pegar coisas que nos desorganizaram e transformar essas coisas que nos desorganizaram, em plataforma para o nosso desenvolvimento, isso nos coloca num lugar diferenciado. E o Evangelho de Cristo, ele faz isso. O Evangelho de Cristo, ele promove saúde emocional. Inclusive, se você me permite um comentário, acho que um líder, seja ele um pastor, um líder de grupo, um líder de departamento, um líder no trabalho, o chefe, né? O chefe de equipe, ele precisa aplicar essa inteligência emocional e até uma dosagem de misericórdia, vamos dizer assim, se o senhor concorda,
para que ele possa lidar com as pessoas entendendo que elas são isso, erro e acerto, né? E como o senhor falou, de pessoas muito duras, muito rígidas, que escondem dentro de si, às vezes, fragilidades também, o líder precisa entender que o outro erra e eu preciso reconhecer, entender que esse erro é do ser humano, né? E não bloqueá-lo por isso também. Jesus, né? Irmão, reconhecer as demandas dele. Eu vou entrar, agora eu vou... E aí eu acho lindo, né? Tá aqui o Geisiel conosco, ele está ali escondido. Eu acho lindo que Jesus no Getsemane, o próprio Cristo, o Filho de Deus, o Verbo encarnado, aquele que veio para salvar o mundo, o Cordeiro, né? O Senhor Imaculado, ele tinha demandas e ele teve uma crise de ansiedade. Crise de ansiedade no Getsemane. Lucas descreve isso porque Lucas era médico. Sim. Ele começou a suar sangue. O nome daquilo ali na medicina é hematidrose. De tanta angústia e de tanto desespero. E por 2 vezes ele vai até Pedro e diz assim, ó, partilha comigo aqui, se até Cristo precisou partilhar das demandas dele, das angústias dele, da vulnerabilidade dele naquele momento, do que ele estava sentindo, e por 2 vezes ele foi abandonado, porque por 2 vezes Pedro voltou a dormir, de tanto desespero na alma. Aquilo ali tem uma máxima. E aí eu quero usar um exemplo aqui, se o senhor me permite. Ele foi desafiado várias vezes, foi afrontado várias vezes, mostrou inteligência emocional, porque não se abalou. Mas nesse dia, o desespero bateu. Mas mas olha só a coisa interessante. Reconhecer fragilidades e limites é inteligência emocional. Também. A gente entender as nossas vulnerabilidades como sendo algo ruim não é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que eu tenho de me reconhecer onde eu estou, aonde eu quero chegar e o que é que eu preciso ter para chegar onde eu quero chegar. Eu reconheço que preciso naquele momento de alguém do meu lado. E tem uma máxima para isso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Muito bem, muito bem. Eu vou até repetir isso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Às vezes a pessoa não quer dinheiro, não quer um cartão de crédito, ela não quer nada, ela só quer ser acolhida e ouvida. Você já vê o curso de oratória, mas você nunca viu o curso de escutatória, porque escutar demanda. Enfim. Muito bem, que bonito, né? Você que está nos ouvindo aí, pensando sobre emoções, a gente espera que esse tema esteja trazendo aí esclarecimento e, logicamente, podendo ajudar você a lidar melhor com esse assunto também. Doutor, homens e mulheres têm a mesma relação com as emoções? A gente pode entender esses 2 seres aí, capazes de entender e lidar de forma igual com esse tema? O homem e a mulher eles se diferenciam em alguns aspectos, né? Aspectos fisiológicos, testosterona, progesterona, XX, XX, XY. Eu acho que até para quem defende aí a ideia de transgênero, né? Que é vou usar essa expressão, idiotice. Idiota quer dizer pouco inteligente. Então, defendendo a ideia do transgênero, né? É uma fragilidade, e a ciência não defende isso. Eu acho que é até bom eu colocar isso aqui. Já guerriei muito, viu, sobre isso. O homem se diferencia nos aspectos psicológicos, fisiológicos e corporais da mulher. Então, a mulher ela é muito mais multifocal, enquanto o homem ele é focal. Isso é uma característica. Isso não tem a ver com sendo melhor ou pior. Foi Deus que nos deu essa centelha. Características, né? E que são necessárias e que um completa o outro. Olha, eu vou dar um exemplo bem claro como que funciona um homem e como que funciona a mulher, por exemplo, na relação com os filhos. Talvez tenha acontecido com o irmão. Já não, vamos lá. Com a esposa do irmão, talvez o irmão vai se perceber agora. Vamos ver se se aplica essa regra. Vai na escola, a menina chega em casa e diz assim, eu apanhei. Se for um menino, né? Como o irmão tem 2 meninas, mas vamos imaginar. Chega a menina e diz, bateram em mim, muito comum, né? Dependendo da idade. Sim, bateram em mim. Conflitos ali. Natural, empurrou, faz parte me empurrou, me beliscou. Queria o brinquedo, não emprestou. Enfim, aconteceu alguma coisa, aí a menina chega em casa chorando. Aí, geralmente, a mãe ela tem uma relação comportamental bem distinta. No todo acontece isso. Isso é fato. Quem foi que bateu em você? Não, amanhã eu vou estar na escola. Eu vou querer saber quem foi que bateu em você. Não, eu vou falar com a diretora, com a coordenadora, eu vou falar com a professora. Que professora irresponsável? Será que ela não viu isso? E, assim, ela quer defender a criada. Porque a mãe, na perspectiva... Isso é perspectiva psicanalítica. Ela tem a ideia de tirar a criança do mundo real. Já o pai, não. O pai vai dizer assim... Por que você não se defendeu, rapaz?
Não, você tem que aprender a se defender. Por quê? Isso, olha só que coisa interessante. No processo de desenvolvimento da criança, essas diferenças de homem e mulher são extremamente importantes para um processo de desenvolvimento saudável. Enquanto a mãe tem a perspectiva de proteção, o pai, que é essa figura masculina, que é esse homem, né, ele pega a criança e tira das garras da mãe e solta para o mundo. Se joga. Te joga. O pai, por isso que a ausência paterna, essa figura do homem, ela traz algumas demandas no processo de desenvolvimento. Pessoas inseguras, tem uma dificuldade de capacidade de autonomia, tem uma dificuldade absurda de validação do outro. Vou fazer a pergunta e colocar o senhor numa fogueira. Veja só, uma pergunta liga a outra, né? Sim, sim. Não é que essa fogueira não me queixa. Uma ausência paterna pode se resolver numa figura onde ele possa projetar, por exemplo, um avô, que não é o pai, mas é Perfeito. um tio, um professor, uma figura, o pastor da igreja, um líder de jovens. Perfeito. Pode se resolver ali? Perfeito. Boa excelente pergunta, irmão Márcio. Não necessariamente a figura paterna precisa ser essa figura biológica. Eu não preciso ter uma relação biológica. Uhum. A figura paterna, algumas vezes... Por exemplo, eu vou falar da minha experiência, tá? Eu sou pernambucano, acho que eu posso, né? Eu sou pernambucano, eu cresci na igreja, eu sou cristão desde criança, lá em Abreu Lima, eu cresci em Abreu Lima, eu fui das crianças, eu fui dos adolescentes, eu fui líder de jovens, eu cresci na igreja. Só que eu cresci, praticamente quem me educou foram as minhas avós. Praticamente foram as minhas avós. Até os 12 anos foi minha avó materna, que ainda é viva, e dos 12 anos em diante, minha avó paterna. Só que isso é uma brincadeira que eu vou usar agora, tá? Por favor, entenda, os teólogos que vão me ouvir. Eu costumo dizer, irmão Márcio, que existe... A minha avó era o tempo da lei. E minha avó materna era o tempo da graça. Enquanto minha avó materna, à noite... Eu tinha uma coisa chamada enurese, né? O que é enurese? Urinar durante a noite na cama. Com 5, 6 anos, eu urinava durante a noite. Aí minha avó ia lá, trocava o lençol. Ajudava, entendia, acolhia. Minha avó, minha avó paterna, ela cumpriu essa função paterna, já que minha mãe foi ausente. Quem me conhece, onde eu dou palestra, a maioria das pessoas já sabe dessa história. Minha avó paterna, quando eu fui para lá, eu tô com fome, ela vai fazer... Minha avó pernambucana. Se vira, meu filho. Você não é quadrado? Você não é aleijado. Crente da Assembleia de Deus. Toda a minha educação cristã vinha das minhas avós. Então, a minha avó trancava o apartamento, eu não saía de casa, não. Ficava para um lado e para o outro, você não sai daqui. Ou seja, por quê? A função paterna, ela cumpriu a função paterna na minha vida. A função paterna, ela demarca limite. Ela diz, pode, não pode. Enquanto a mãe tem esse lugar de proteção, você vê, homem e mulher se distinguem nessa perspectiva de emoções, não só em si, mas na capacidade que essas pessoas vão ter no processo de formação de outras pessoas. Pessoas que tiveram ausência paterna, por exemplo, uma mulher que conviveu com um pai abusivo, a tendência dela se relacionar com homens abusivos é muito alta. A tendência dela se permitir experienciar e vivenciar com homens que maltratam, que abusam, que espancam, é muito altíssimo. Por quê? Porque não tiveram uma figura ali saudável, um pai saudável que deram essa capacidade. Agora, mulheres, crianças, meninas que tiveram um pai saudável, elas não vão aceitar menos do que o pai delas deram para ela. Por isso que um pai, no processo de desenvolvimento de uma mulher, de uma criança, de uma menina, né, é muito importante. Um pai saudável. Aquele pai está construindo a filha dele para o futuro. Quando ela estiver lá na frente, ela for se relacionar e ela for arrumar alguém, ela vai... O nível dela, a referência dela vai ser o pai dela. No primeira situação desconfortável que ela entenda que aquilo ali pode trazer muito dano, ela vai dizer, não, aqui não. A partir não, acabou. Para mim já era. Por quê? Por causa do pai saudável. Então, você vê, uma coisa, né? Se diferencia, óbvio, a figura feminina e a figura masculina, elas se integram e as duas são extremamente importantes no processo de desenvolvimento, não só da pessoa, mas no processo de desenvolvimento do outro, no caso aí, a criança. E, relembrando, né, não precisa necessariamente essa figura paterna ser uma figura de uma relação biológica. Pode ser um pastor, o pastor pode cumprir, ser um pastor saudável, um pastor coeso, um pastor equilibrado, um pastor que de fato entende quem é ele e quem é o outro. No processo de desenvolvimento desse liderado, esse pastor pode sim
ter essa representação paternal, né? Ter uma figura paternal. Muito bem, você está acompanhando com a gente aqui esse tema de emoções. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, fique à vontade, comente aqui na live ou então mande pelo nosso WhatsApp. O senhor falava aqui sobre a figura do pastor e eu vou adentrar aqui numa próxima fala, doutor, falando sobre essa comparação, se os cristãos eles devem lidar com as suas emoções diferentes, de forma diferente do que aquele que não é cristão, daquele que não é um crente, por exemplo. Eu me lembro de um pastor que ele conhecia todas as mancadas que os adolescentes estavam cometendo. Ele era um pastor de líderes, de jovens. Ele sabia de tudo, que desobedeceu à mãe, que brigou, que estava aprontando ali, fazendo coisas que talvez o pastor não ficasse feliz, mas ele nunca interferia. Ele só interferia quando o jovem procurava para ele já com o dano na mão. Então, eu me lembro desse pastor, um homem com uma capacidade emocional e de perdão tão grande, porque ele conseguia estar sempre perto do seu time, dos seus jovens ali, mas oferecia ajuda quando eles o procuravam. Claro, em alguma exceção ou outra, ele sabia de alguma coisa, ele procurava ali tentar esclarecer, mas era uma figura assim, muito controlada. Se a gente for trazer isso para um outro exemplo, por exemplo, um chefe, um líder de departamento que sabe que o funcionário está cometendo algo, ele não vai esperar o funcionário assumir, reconhecer o erro para interferir. Ele vai se antecipar, né? Nesse caso aqui, comportamentos diferentes, situações parecidas. E o cristão? Ele deve se comportar com as suas emoções de forma igual ou diferente àquele que não é cristão, aquele que não é um crente, por exemplo? A Bíblia ela nos dá parâmetro para tudo. A Bíblia ela nos mostra como lidar em todas as nossas etapas, em todas as fases da nossa vida. Eu costumo dizer o seguinte, eu já falei essa aqui, vou dizer. Comportamento gera comportamento. A forma como eu abordo as situações, ela vai dizer muita coisa. A forma como eu abordo um comportamento de uma criança, por exemplo, uma criança já veio criança no meu consultório, na época que eu trabalhava muito criança, veio uma criança no meu consultório, essa criança é muito agressiva, essa criança grita demais, ela grita muito, ela só fala gritando. Quando a gente vai fazer um trabalho com os pais, é os pais que estão gritando. Ele aprendeu com alguém, né? Exatamente. Ele aprendeu com alguém. Então, é fato e é verdade que a gente tem parâmetro. Tanto na Bíblia, a Bíblia não dá parâmetro para tudo, quanto na perspectiva psicológica. É óbvio que essas diferenças... Então, eu vou usar essa máxima. Comportamento gera comportamento. A forma como a gente aborda as coisas, a forma como a gente lida com as situações, elas vão dizer muito onde é que a gente vai chegar e o que é que vai acontecer no processo. Então, eu costumo dizer o seguinte, existe o ideal e o que dá para ser. Existe o ideal e o que dá para ser. Imagina você que se você estiver lidando com alguém, eu não sei se eu posso entrar agora, eu acho que narcisismo... Podemos, pois não? Narcisismo pode, claro. É um tema complexo, né? Há alguns anos a gente começou a entender como isso está perto da gente e alguns se negavam a reconhecer, né? Hoje a gente acho que já percebe que tem líderes narcisistas, né? Pronto, imagina se a gente tiver com alguém, líderes, pais, mães, né? E a gente se perguntar também, porque a gente pode ter traços narcisistas, né? Às vezes a gente está olhando muito para o outro, mas se esquece da gente. Eu digo por mim, às vezes a gente pode ter traços, mas imagina você lidar com alguém que ele de fato tem uma patologia, ele tem um transtorno. Quando eu falo de transtorno de personalidade, e é interessante a gente pensar sobre isso, eu não estou falando de uma doença. Eu estou falando de uma forma de ser. Porque personalidade vem de persona. É quem eu sou, é o meu eu. É a forma como eu me relaciono com o mundo. Quem tem de fato um transtorno, como tem outros transtornos, por exemplo, transtorno de borderline, na linha ali, o transtorno limítrofe. Meu irmão, quem convive com alguém, quem é casado com alguém, por exemplo, deve ter muito na nossa igreja, em todas as igrejas devem ter, porque a gente está falando de ser humano, não tem ser humano, tem demanda. Que tem, por exemplo, transtorno de personalidade borderline, é uma loucura, irmão. É uma avalanche de problema. Agora, imagina você ter que se relacionar com alguém que tem um transtorno de personalidade narcisista, seja no ambiente familiar, seja no ambiente da igreja, no ambiente religioso, seja no ambiente profissional. Porque tem características, tem sintomas próprios de quem tem esse transtorno. Por exemplo, um pai e uma mãe narcisista. Ele tem algumas características. A relação que ele estabelece com o filho é sempre uma relação de disparidade. Ele tem um filho dourado e ele tem um filho bode expiatório. O filho dourado é aquele filho que ele projeta tudo aquilo de bom. Ele olha para o filho e diz assim, esse é o filho amado, esse filho me dá orgulho, esse filho aí é o melhor filho.
Tudo que é de bom ele projeta no filho, que também sofre com isso, porque tem que trabalhar de corresponder à expectativa desse pai. E tem o filho bode expiatório. O que é o filho bode expiatório? É aquele filho onde esse pai projeta tudo de ruim, olha para o filho. E a pior coisa que tem, irmão Márcio, é a relação de comparação. É muito doloroso. Você ser comparado com... O pai, quando chega para um filho assim, por que você não é igual a sua irmã? Olha seu irmão. Olha para sua irmã. Sua irmã é uma bênção. E você só me dá trabalho, você é a desgraça dessa família. Parece até uma coisa absurda, né? Mas o que tem de pais que tratam os filhos dessa forma, olha para sua irmã, olha. Ou seja, relação de comparação. Eu não estou dizendo que quem faz, pais que faz relação de comparação, de fato tem um transtorno. E às vezes nem é uma diferença tão grande, e às vezes nem é por mal também essa comparação. Às vezes é um recurso de momento, né? Então, mas isso não é saudável. Eu não tô, aí é onde eu vou entrar. É aí onde eu vou colocar, né? Eu não estou dizendo que todo pai que, de alguma forma, teve esse comportamento tem um transtorno. Porque o transtorno ele tem um conjunto de sintomas. Uhum. Né? Por exemplo, o filho bode expiatório, irmão Márcio, ele fica na expectativa, ele fica na ideia de corresponder às expectativas do pai. E esse filho, quando ele se torna adulto, ele possivelmente vai ter transtorno de ansiedade. Porque ele viveu a vida toda... Ele viveu durante toda uma vida com um pai abusivo, com uma mãe abusiva, que ele tentou corresponder às expectativas desse pai. E a perspectiva bíblica é uma perspectiva de reciprocidade. E aí eu vou abrir um parênteses, que aí eu vou desmistificar, e eu acho que é importante. Às vezes a gente tende a espiritualizar as coisas. Às vezes, não, honra pai e mãe, honra pai e mãe. Mas a perspectiva bíblica, lá na carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, ele diz o seguinte, que a gente deve honrar os pais, e isso é uma perspectiva bíblica, mas os pais não devem irritar os seus filhos. Você percebe que é uma relação de reciprocidade? Eu tenho visto muito esse tema sendo falado na internet nos últimos tempos, de que até mesmo cristãos, né, obreiros orientando, se te faz mal, se afaste. De repente você tem ali um familiar que tem um comportamento que te machuca, te ofende, e é duro falar isso. Às vezes pode ser até um pai que está um pouco fora da linha, né? Se afasta um pouco, aconselha, mas se te faz mal, pode piorar. Eu uso uma expressão para isso, perfeito, muito boa essa tua colocação, perfeito. Essa coisa do afastamento. Eu uso o seguinte, o distanciamento saudável. O que é honrar um pai e mãe? Eu não posso estar ao lado de alguém que vive me maltratando, que vive interferindo na minha vida familiar com a minha esposa, tem uma dificuldade absurda com a minha esposa, né, ou com o meu esposo, vive denigrindo, interfere. Eu entendi isso, mas para isso acontecer, tem que ter tomada de consciência, né? Porque tem... E aí o indivíduo, às vezes, casou com uma mulher, mas ele não quer uma mulher, ele quer uma mãe. Porque é uma relação de dependência absurda, né? Então, vamos lá. Tomada de consciência. O indivíduo entendeu que essa relação parental dele é uma relação patológica, é uma relação adoecida. O pai e a mãe têm um transtorno, ele já conseguiu ver. Todos os comportamentos caracterizam um transtorno. Tem uma coisa chamada distanciamento saudável. Agora, o que é honrar? Eu não preciso estar perto para honrar. Honrar é, meu pai ficou doente, estou aqui. Precisou de mim, eu ajudo. E você ter a sensibilidade de entender quando de fato é ajuda e quando de fato é abuso. Porque existem pais, irmão Márcio, que são extremamente abusivos. Extremamente abusivo. E isso independente da fé, né? Hã? Isso independe da Não, fé. independe de Isso fé. é o comportamento, é a forma que a pessoa então, exatamente. Então, aprendeu a ser. Existe, tem muito profissional que vai dizer que não. Existe cura e existe vida. Existe como trabalhar o narcisista, existe porque a Bíblia me dá respaldo para isso. Eu acredito na Bíblia. Eu acredito no poder do Evangelho. Eu acredito nessa tomada de consciência. Eu acredito que Deus ele pode transformar. Eu acredito que o fruto do Espírito, uma pessoa que tem o Espírito Santo dentro dela, que o teu corpo ele é templo e morada, existe como frutificar. Mas para que isso aconteça, eu tenho que dar margem. Eu tenho que dar possibilidade para isso. Agora, se eu entender, irmão Márcio, que eu estou numa relação patológica com alguém, seja essa relação parental, seja essa relação de liderança, eu tenho que demarcar limite. E aí tem uma máxima que eu uso, tá? Eu sempre tenho uma máxima. Todas as vezes que eu perceber alguém me tratando de uma forma desconfortável, seja ela de que ordem for, na família, com um pastor, na minha realização de liderança, não sei, profissional. Todas as vezes que eu perceber alguém me tratando de uma forma desconfortável, que eu não estou gostando, eu tenho que me perguntar até que ponto eu estou sendo permissivo com isso. Vou repetir. Todas as vezes que alguém estiver me tratando de uma forma que isso esteja me causando desconforto, eu tenho que me perguntar até que ponto eu estou sendo permissivo com isso. Porque às vezes a pessoa, no processo de desenvolvimento dela, ela não consegue
dizer não, ela não consegue demarcar limite, ela não consegue... Tem gente que tem uma dificuldade absurda, tem que ir para terapia, processo psicoterápico, para dizer assim, ó, não gostei do que você está fazendo comigo. Então, eu tenho que me perguntar até que ponto eu estou permitindo o outro me tratar dessa forma. Então, eu estou numa relação com um indivíduo que é extremamente patológico. O que é que me mantém nessa relação ainda? Por exemplo, uma mulher que vive apanhando do marido, vou orar para quê, irmão? Não tem que orar mais, não. Uma mulher que vive sendo abusada pelo marido, não tem que orar mais. Mas orar em quê, irmão? Isso não é caso mais de oração, não. Isso é caso de polícia. Existem mulheres, e aí isso vem sendo desmistificado, existem pessoas que vivem num relacionamento abusivo e ainda não demarcou o limite, porque na ideia de espiritualidade, não, vamos orar, Deus vai tomar uma providência. Mas a providência já foi dada, meu irmão. A Bíblia já está aí, a Bíblia já está orientando o que você deve fazer. Então, assim, esse distanciamento ele é extremamente saudável e é uma questão de sobrevivência. Sobrevivência. Como é que um pai, como é que um adulto percebe um problema emocional nele que pode afetar o seu filho? Como é que ele toma essa consciência, doutor? É difícil, né? Para ter consciência, ele tem que reconhecer. Eu acho que ele tem que reconhecer isso. Para a pessoa reconhecer, e aí o narcisista ele tem uma dificuldade absurda, porque o problema é do outro, né? Sempre do outro. Ele bate em você, aí ele diz assim, foi você... A culpa é sua. A culpa é sua. Exatamente. Eu bati em você, foi você que me fez bater em você. Então, imagina com alguém com uma patologia dessa ordem, com transtorno, vamos pensar nessa perspectiva, como é que ele vai se perceber? Geralmente, quem vai perceber o que está acontecendo é a vítima. Geralmente, quem vai entender o que de fato está acontecendo nessa dinâmica é quem está sofrendo com essa dinâmica. Então, para ele está sendo confortável. Agora, assim, quando você demarcar o limite, vai causar desconforto, porque ele não gosta de não. Aí você entende que tem essa perspectiva entre o limiar, irmão Márcio, do que é espiritual e do que não é espiritual, do que de fato é algo que tem a ver com Deus e do que de fato tem a ver comigo. Tem uma máxima que eu gosto de usar também, quando eu vou dar palestra, diz assim, não espere de Deus aquilo que Deus está esperando de você. Olha o que eu vou dizer agora, isso é muito forte. Você pode viver uma vida, vou dar uma nomenclatura forte agora. Você pode viver uma vida desgraçada, forte essa palavra, né? Miserável, forte essa palavra. Mas eu estou fazendo de propósito, é proposital essas palavras que eu estou usando. Você pode viver uma vida extremamente medíocre emocionalmente e ir para o céu. É forte isso, né? O ladrão da cruz viveu uma vida miserável, mas no último momento... Encontrou a misericórdia. Encontrou a misericórdia. Mas eu não preciso viver uma vida miserável aqui. Eu vou sofrer por aquilo que eu tenho que sofrer. Eu vou levar a cruz, nada além da cruz. Capítulo 16, versículo 24, Jesus diz, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deu cruz, mas tem gente que está levando além da cruz. Não vai dar certo, irmão. Leva aquilo que Jesus te deu, cruz. Precisar cortar vínculos, corta. Tem gente que é tão insegura. Tem um texto que eu vou usar, capítulo 6 de João, e eu concluo com isso para passar, né? Se eu me permitir. Pois não. Capítulo 6 de João, se tinha uma coisa que Jesus não era, irmão Márcio, era inseguro. Jesus teve uma relação extremamente saudável, né, parental. A paternidade dele foi extremamente... Eu e o pai somos um. Eu não vinha fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade do meu pai. Isso é relação paternal. Jesus teve uma relação paternal extremamente saudável. E se tinha uma coisa que Jesus não era, era inseguro. Capítulo 6 de João, se não me falha a memória, é capítulo 6. Versículo 66 de João. Capítulo 6, versículo 66. Eu não sei se eu poderia conferir aí, mas quando os discípulos estavam com Jesus, ele estava rodeado de pessoas, e ele começou com um discurso duro, porque as pessoas estavam indo em busca de Jesus por aquilo que ele queria dar. Parecia até aí um governo desse daí, né? Governo desse daí. Sim. Fica dando bengala para o povo. E aí a Bíblia vai dizer assim, uns o rejeitaram e outros os abandonaram. Só que Jesus sabia de fato quem ele era. Isso é capacidade de lidar com as emoções, de saber quem ele é. Tanto ele saber quem ele é, como saber quem ele era diante de Deus. Aí diz assim, uns o rejeitaram e outros os abandonaram. Olha só, Jesus foi rejeitado. Jesus foi abandonado por causa do discurso dele. A palavra dele começou a ser dura. Aí alguém pode dizer, agora Jesus ficou inseguro, né? Está com as emoções inseguras, ele agora vai atrás, não vai não, vamos mudar aqui, né? Não, a gente vai ter que, vamos ter que trabalhar isso aqui, não, a gente dá um jeito.
A Bíblia diz que Jesus olhou para ele e disse assim, olha, e vocês não? Não vão também não? E vocês não vão também não? Por quê? Porque tem uma máxima que eu digo o seguinte, não gaste energia com quem quer ir, gaste energia com quem quer ficar. Isso é forte. Muito bonito. Não gaste energia com quem quer ir. A Bíblia não manda a gente descartar ninguém. Mas eu não posso. A Bíblia vai dizer assim, ó, no que depender de vós, tende paz. Então, no que depender de mim, eu vou fazer o possível para trabalhar, para ajudar, dentro daquilo que a gente está construindo aqui. Mas se o outro quer me deixar, no sentido não quer mais estar perto, então a máxima é essa. Não gaste energia com quem quer ir. Gaste energia com quem quer ficar. Aí Pedro olhou para Pedro e disse assim, vocês não vão também não? Aí Pedro disse assim, aí tem aquela frase célebre, né? Aquilo ali é muito forte, também diz assim, para onde nós iremos, se só tu tens a palavra da vida? Aí agora massageou o coração de Jesus. Jesus agora amoleceu. Aí Jesus olha e diz assim, dentre vós um é o diabo. Então, isso fala de segurança. Então, gente coesa, gente equilibrada emocionalmente, quando a gente vai tendo acesso às informações, a gente tende a sofrer menos, irmão Márcio. Não que a gente não vai sofrer. A gente tende a querer corresponder às expectativas do outro muito menos. A gente começa a entender quem é a gente, quem é o outro. Porque tem gente que é tão frágil, irmão Márcio, tão frágil emocionalmente, que um olhar no culto, uma palavra pode acabar com o dia dele, ele dorme pensando. E isso é triste, porque às vezes você pode perder a oportunidade da sua vida por conta de um segundo ali de descontrole, né? Perfeito! Uma palavra mal colocada, um momento que você lutou anos para chegar naquele instante, chega num instante e você perde em um segundo. Perfeito, e a gente vai aprendendo, né? Quando a gente a gente vai trabalhando, a gente vai melhorando, a gente vai começando a ter uma capacidade chamada capacidade de resiliência, que não só é a capacidade de adaptação, é a capacidade de enfrentamento também, diante das circunstâncias. E essa coisa de querer corresponder às expectativas do outro, ela vai diminuindo. E a gente vai entender, por exemplo, se você corre muito, alguém vai olhar e vai dizer, rapaz, irmão Márcio é muito apressadinho. Muito apressado. Se você não corre muito, você vai devagar, alguém vai olhar e vai dizer assim, rapaz, aquele irmão Márcio é quase parando. Se você não é nem devagar, nem corre muito, alguém vai olhar e vai dizer assim, ele não sabe o que quer. Não é apressado nem devagar, nem a 8, nem a 80. Então você entende. Talvez o importante é eu estar seguro do que eu sou e de onde eu quero chegar, independente da opinião do outro. Sim, quando você se percebe de fato e você sabe quem você deve ouvir, porque é muito... Lembra do início da minha fala? Sim. Tão importante quanto falar é quem vai nos ouvir. Se essa relação você começa a entender ela, é fato e é verdade. Se uma pessoa diz uma coisa sobre você, ok, mas imagina 20 pessoas pontuando a mesma coisa, você diz, poxa, tem alguma coisa errada em mim, eu preciso melhorar. Mas você começa a entender isso que você acabou de falar. Eu começo a entender qual é onde eu estou e aonde eu quero chegar. E a opinião do outro, a forma como o outro me percebe, ela tem limite, sabe? Ela começa a ter limite. Porque tem gente que é tão frágil, não teve uma figura paterna saudável, não teve uma figura materna saudável, que ele chega na fase adulta e ele tem uma necessidade tão grande de corresponder às expectativas do outro e que a palavra do outro desorganiza tanto ele, que ele está doente. Quando você sabe quem você é, o outro tem limite. Ah, fulano disse isso, ok, Deus abençoe. Isso diz mais sobre ele do que sobre mim. Exato. Isso não é sobre mim, isso é sobre ele. Muito bom o nosso bate-papo aqui, doutor Adriano Lima, psicólogo, ele é psicólogo clínico, é presbítero também da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 34, aqui setor de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, né? Pinheiros, fica ali. Pastor Wilson. Na verdade, é no Butantã. Mas é o setor de Pinheiros. O setor de Pinheiros. Pastor Wilson Faraça, um abração a ele, é um grande amigo. Não sei se o senhor sabia, mas o pastor Wilson Faraça é meu amigo desde a infância. Uau! A gente se conhece desde a adolescência ali e é um homem de Deus. Bom, nosso assunto está quase acabando aqui, doutor, mas eu preciso muito citar aqui dois tópicos que fazem parte dessa nossa conversa também. Recentemente, teve uma animação aí que veio à tona, ficou famosa, foi para os cinemas, chamada Divertidamente. Recentemente não, né? Acho que foi o segundo filme que foi aí à tona. E trouxe, mais uma vez, aí para os debates, para o comentário, o tema das emoções. Eu gostei muito daquela animação, não sei se o senhor chegou a assistir. Cheguei. Achei bem interessante.
E não, Assisti um, vi um, porque fala de psicologia, tudo que fala de psicologia. não sou crítico de cinema, mas eu achei interessante porque eu percebi como eles tiveram a capacidade de explicar essa questão das emoções. Eu tenho uma criança pequena em casa e um dia, em uma situação de debate com um familiar, ela olhou aquela situação e falou assim: pai, o problema é que fulano deixou a ansiedade no controle. E para quem viu o filme, sabe que... Comando, né, da cabeça tem um comando central ali e as emoções, em dado momento, assumem o controle. E isso é interessante porque ficou claro na cabeça da criança, né? A ansiedade... Tem quantos anos, Sofia? 6 anos. Uau! 6 anos. Você vê o quanto o filme foi educativo. Não, no dia que ela falou isso, eu falei, poxa, Caramba. valeu a pena estar com ela ali. Acho que ela entendeu. Né? E essa animação da Pixar, ela oferece uma perspectiva única e envolvente sobre a complexidade das emoções humanas, né? Como é difícil entender essa caixinha que é o ser humano. Ele nos ensina sobre a importância da tristeza. Em muitos púlpitos hoje em dia a gente também vê que os crentes são ensinados de que não pode ficar triste, não tem momento de tristeza, né? Emoções tidas como negativas foram colocadas no filme ali como faz parte da vida, coisa normal. E como é que o senhor pode dar um exemplo sobre a importância de entender essas emoções negativas na vida do ser humano também, doutor? O senhor já falou bastante aqui, mas se o senhor puder dar mais uma pitada sobre esse assunto. Eu acho perfeita essa pergunta, a importância da dor no processo de desenvolvimento, né? Sim. Tem um livro da doutora Nicolita. A crente também perde? Hã? Crente também perde? Crente também erra? Vamos falar. Também tem um livro da doutora Ana Lembeck, né? Nação Dopamina, que eu inclusive trouxe ele aqui. Esse livro eu acho que eu não estou ganhando nada, viu, para apresentar esse livro. Mas como eu estou escrevendo, estou dando muita palestra, eu estou montando aí um livro, né? Então estou construindo alguma literatura. Então é uma literatura que eu até indicaria para as pessoas lerem. E ela traz essa ideia justamente dessa nação dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que gera a sensação de bem-estar. Prazer imediato. Prazer imediato. Essa coisa da nossa sociedade, onde de toda forma a gente tenta negar a dor, né? E a gente busca a dopamina barata, porque a dopamina ela é extremamente necessária. E existem coisas que a gente pode fazer saudáveis e que gera dopamina saudável. Por exemplo, o exercício físico, a gente pensa que só libera um neurotransmissor, né? Endorfina, mas são 6 neurotransmissores. Então, se você quer ter um processo de desenvolvimento saudável também, pratique atividade física. Então, a doutora Ana ela traz essa ideia de que a gente vive numa sociedade que a todo momento quer prazer. É prazer pelo prazer, prazer pelo prazer, prazer pelo prazer. Então, celular, essa questão da tela, né, gera dependência e gera uma dopamina barata. Então, nós estamos a todo momento negando a dor, ou pelo menos tentando mascarar. Mas a dor ela é extremamente importante no processo de desenvolvimento do indivíduo. Em todas as faixas? Criança, não, sim. Adolescência, uma criança, vida adulta. olha, a criança ela precisa ser frustrada. A criança ela precisa de não. Tem pai que não sabe falar não pro filho. Exato. Tudo que o filho pede, ele tem que dar para ela. Quando ela sair da bolha e ela for para a realidade, quando ela for para a escola, ela vai ter que lidar com os não. Se os pais, olha só que a máxima, se os pais não dão não dentro de casa, a vida vai dar. Vai ter que dar. Se os pais não permitem, porque às vezes tem os chamados pai helicópteros, né? Que de alguma forma tenta, e é muito natural isso, tenta de alguma, por isso que uma figura paterna é importante saudar, tenta de certa forma proteger, inibir a criança de experienciar dor. Só que a dor ela é extremamente saudável. E isso numa perspectiva bíblica quanto numa perspectiva psicológica. Paulo escrevendo a carta dele à igreja romana, capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Todas as coisas. O sofrimento, ele nos coloca num lugar diferenciado. Romanos capítulo 5, versículo 3 vai dizer o seguinte, Paulo escrevendo aquela carta. Olha só, eu estou trazendo perspectiva bíblica. Né? Que a psicologia fala, a Bíblia já fala há muito tempo. E nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, e a experiência esperança. Ou seja, a dor, ela desenvolve algumas capacidades em nós. O que é que a dor faz conosco? Ela nos coloca frente à realidade, ela trabalha a nossa capacidade de enfrentamento. Conversa com alguém que já passou um dia, ficou uma semana em cima da cama de um hospital. Conversa com alguém que teve que enfrentar um câncer. Conversa com alguém que teve que enfrentar um luto, perdeu alguém. Esses dias eu vi uma menina, uma jovem na internet, que ela celebrou como se fosse assim o maior acontecimento da vida. 10 anos fazendo cursinho e passou em medicina. Eu vi. Foi bonito aquilo, né, doutor? Lindo.
Lindo. Capacidade de persistência, simples, foco, né? De uma família simples que não tinha tanto recurso. 10 mas não é anos todo... tentando. Meu irmão... E passou. E passou. E conseguiu chegar no foco. Né? Por um lado, eu acho muito saudável, mas a gente entrar em outro debate, isso só mostra também o quanto o nosso sistema educacional ele é frágil, né? Sim. Porque, infelizmente, uma menina precisou passar 10 anos estudando. Para ela, mérito e alegria, e a gente se alegra. Para o nosso sistema educacional, fragilidade. Mas isso aí já é um outro debate. Mas, assim, é excelente pontuação. Agora, imagina o tanto de demandas e o tanto de situações que essa menina tem. Frustrações, abrir mão de convivência com a família, de lazer, de descanso, né? Foco, dor, né? E conseguiu, e alcançou. E outra coisa, irmão Márcio, que o sofrimento e a dor nos proporciona é a capacidade de empatia. E quando eu falo de empatia, alguém definiu, e aí eu vou desmistificar agora o conceito, tá? Talvez a gente mude aqui esse conceito e vou dar de fato o que é o conceito. A gente aprendeu que empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Você sempre ouviu isso. Sim. Sempre ouviu isso. Falta, né? de empatia. E a definição é essa. Alguns definem, empatia é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar. Mas isso não é a definição. De fato, a etimologia da palavra empatia quer dizer empateia, que quer dizer sentir com. Eu não tenho uma capacidade de você sentir o que você está sentindo, mas eu tenho uma capacidade de partilhar e sentir com você. É como se fosse assim, eu estou dirigindo um carro, manejando lá um carro, estou dirigindo, quem está do meu lado do passageiro, eu fiz uma virada brusca, quem está dirigindo sou eu, certo? Quem fez a manobra fui eu. Mas quem está do meu lado, ele não está dirigindo, mas ele sentiu comigo, ele apertou os pés sobre o assoalho, segurou na porta aqui, então ele não estava dirigindo, mas ele sentiu comigo. E a dor, ela nos proporciona e ela nos dá a capacidade de trabalhar a nossa capacidade de sentir com o outro. E isso é uma perspectiva bíblica. A perspectiva de sentir com o outro é uma perspectiva bíblica. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Tem gente que faz o inverso, né? Ele se alegra com quem chora e chora com quem se alegra. Mas olha só que coisa interessante. A dor, ela nos traz a capacidade de experienciar e de perceber a realidade da vida de uma maneira totalmente diferente. Quando você experiencia muita dor, quando você se permite experienciar, a tua percepção sobre si, sobre o outro e sobre Deus muda. E essa perspectiva de experienciar é uma perspectiva bíblica. Olha o que o salmista diz, provar e ver de que o Senhor é bom. Essa ideia, provar é conhecimento empírico, irmão Márcio. Provar tem a ver com a capacidade que eu tenho de experienciar. Então, para crescer com Deus, tem que vivenciar. Para crescer aqui na Terra e processo de desenvolvimento, você tem que experienciar. Eu não estou dizendo que a gente vai viver só de dores. Mas ela é importante. Mas ela vai fazer parte. A gente tenta buscar o equilíbrio entre prazer e sofrimento. Prazer e dor. Muito bem, muito bem. Doutor Adriano Lima, eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Nosso tempo já está bem apertado, é uma satisfação enorme estar recebendo o senhor aqui. Mas para dar um conselho para quem está nos assistindo agora, nesse domingo, e que entendeu aqui que as emoções precisam ser tratadas com seriedade, você tem que se cuidar, como o senhor nos deu exemplo aqui, né? Eu preciso me cuidar, preciso estar atento sobre as minhas emoções, essas dores ocultas ou silenciosas, preciso estar ligado nelas, as consequências que elas podem causar. Mas responde para a gente, de que forma eu posso treinar as nossas emoções, as minhas emoções, desse nosso irmão que está nos assistindo agora, para viver de uma maneira um pouco mais equilibrada, com a família, no trabalho, na igreja, enfim. Como eu lido melhor com as minhas emoções e como é que isso vai gerar um impacto em quem está ao meu redor também. Como todo cristão, né? Como todo bom cristão, vamos começar pela Bíblia, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu acho que princípios bíblicos são extremamente importantes. Existe uma frase que diz o seguinte: a gente só precisa de milagre quando a gente quebra princípio. Eu vi essa frase, nunca mais eu esqueci, né? Então, treinar tem a ver com cumprir princípios, né? Quando em algum momento da vida, todos nós, em algum momento aí no processo, a gente, de alguma forma, quando você come o que não deveria comer, né? Eu agora estou com minha glicose alta, estou com meu colesterol horrível, aí vai orar lá, vai pedir, aí Deus diz assim, não, meu filho, só basta fechar a boca. Então, eu acho que cumprir princípio bíblico, ele nos coloca a não precisar de milagres, né? Quando a gente quebra princípio, pode ser que a gente precise de milagre. Então, eu acho que essa coisa de cumprir princípios bíblicos, essa coisa também de você ter a capacidade de ter alguém que te escute, ouvir, é muito importante, irmão, a gente ter com quem a gente possa partilhar, né? Eu vi alguém dizer, não conto sua história a ninguém, mas isso não é bíblico.
A gente precisa de pessoas que a gente precisa partilhar. Agora, é óbvio, a gente vai ter que escolher essas pessoas de maneira muito coesa, né? Então, princípio bíblico, ter pessoas às quais a gente possa dividir, a gente possa partilhar. Terceira coisa, eu acho que é ter a capacidade de reconhecimento, né? De dizer assim, reconhecer demandas, né? E quando a gente reconhece demandas, a gente vai ter a capacidade de buscar ajuda. Seja ajuda do pastor, do teu líder espiritual. Se o pastor tem problema dele, se o líder, né, ele está com alguma demanda, ele tem a capacidade de dizer assim, não, eu preciso buscar um profissional que vai me ajudar nessa área. Eu preciso ir no psicólogo, eu preciso ir no psiquiatra, eu preciso ter intervenção medicamentosa. Eu já vi alguém dizendo assim, Deus vai te libertar do remédio. Às vezes é o remédio que traz equilíbrio. Entende? Às vezes a gente demoniza, a gente aprendeu, irmão Márcio, a demonizar muita coisa ao longo, né? Eu cresci na igreja e eu não estou trazendo isso como culpabilidade, porque a Bíblia vai dizer também que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a gente demonizou muita coisa, viu? A gente demonizou sandália havaiana, a gente demonizou televisão, a gente demonizou ir à praia, a gente demonizou dar escova no cabelo, a gente demonizou muita coisa. E a gente vai entendendo e aprendendo que existem algumas coisas que estão extremamente saudáveis. Então, cumprir princípio, ter pessoas que nos escutem, né? Ter pessoas que a gente possa partilhar é muito importante. E eu acho que a outra coisa é ter a capacidade de reconhecimento. Se você precisar de uma ajuda profissional, um psicólogo, já que a gente está falando de gênero branco e saúde mental, busca uma ajuda, vai fazer terapia. Se você precisa de intervenção medicamentosa e ir no psiquiatra, de fato, eu não estou falando de excesso, né? Eu poderia falar outras coisas sobre excesso aqui, do mercado dos ambulatórios, né? Do mundo farmacêutico, mas não é sobre isso. Se você precisar de ajuda, de intervenção medicamentosa, vai lá, busca ajuda. Se o psiquiatra passou, vai lá, compra. Faz aquilo que precisa ser feito. Toma as decisões que precisam ser tomadas e eu tenho certeza, meu irmão, que você vai estar em um outro nível, em outro patamar. E detalhe, eu concluo com isso. Faz atividade física e beba água. Muito bem, ótimo conselho. Nunca vi ninguém ficar doente porque tomou muita água ou porque fez muito exercício, né? Claro, dado suas devidas proporções, né? Doutor Adriano, eu quero agradecer o senhor aqui por dedicar um pouco do seu tempo para estar com a gente hoje. Quero agradecer aqui em nome de toda a nossa equipe aqui, da mídia e também da diretoria da nossa igreja, do nosso pastor José Wellington Bezerra da Costa. Enfim, a live na TV de Belém foi muito enriquecedora com a sua presença hoje. Queremos louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério e deixar aqui o espaço para o senhor fazer alguma consideração ou deixar os seus contatos. Quem quiser conhecer o teu trabalho, o senhor está preparando um livro para breve, conta para a gente um pouquinho sobre isso. Eu queria primeiramente agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, agradecer aos irmãos aqui que com tanto carinho me acolheram aqui, o irmão Márcio Melo, prazer. O irmão Geisiel Arruda, eu me esqueci o nome das meninas. O Geisiel está ali, né? Ele está escondido ali. Está aqui do ladinho, a Samara, pela Luciana, forma como foi acolhido por ele. Agradecer o pastor da igreja, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, né, que é o nosso pastor, está à frente do nosso trabalho, o pastor José Wellington Júnior. Agradecer o pastor setorial, que é o meu pastor setorial ali no setor 34, pastor Wilson Faraz, que tem apoiado também o nosso trabalho, o nosso ministério, tem sido um suporte. Então, eu queria fazer esses agradecimentos, né? Segundo, eu estou construindo aí, eu já tenho um e-book, chamado Depressão à Luz da Bíblia, a gente já divulga, já está revendendo esse e-book. E agora eu estou construindo um e-book. Eu vou dar até essa palestra agora, vai ter um congresso agora da UMADEB do setor de Osasco, no dia 25 de janeiro, à tarde. Pastor Alex Gerlando, que é o líder ali da UMADEB ali no setor, e o pastor Luiz Ricardo, né? Pastorzão. Pastor Luiz Ricardo, que é o pastor setorial. E no dia 25 de janeiro, à tarde, eu vou estar dando uma palestra sobre quando o narcisismo afeta o processo de desenvolvimento do jovem cristão. Então, quando o narcisismo afeta o processo de desenvolvimento emocional e espiritual do jovem cristão. Então, eu vou estar falando sobre isso. Estou construindo um e-book sobre essa questão narcísica no ambiente religioso, né? Estou construindo esse e-book. Esse e-book já está disponível? Não, ainda não. Isso aí o e-book Depressão à Luz da Bíblia já está disponível. Onde eu adquiro? Você vai lá no meu Instagram, Adriano Lima Palestra. Vou repetir, Adriano Lima Palestra. Manda uma mensagem lá e eu vou estar te enviando o e-book. Muito bem, muito bem. E dizendo valores, né? Como funciona. E o próximo livro, quando que sai? Não, aí eu não sei. Está construindo. Está chegando. Espero que daqui uns 2, 3 meses eu acredito que ele esteja pronto já.
Tá bom. Reforça a sua rede, então, quem quiser te convidar para dar palestra, estar ensinando, ou até mesmo conhecer mais sobre esses assuntos ligados aqui à emoção, como eu encontro o Dr. Adriano Lima. Tá. Hoje eu atendo tanto presencial quanto online. Presencialmente a gente atende ali na Avenida Paulista, número 1259, sala 1203, de frente ao Shopping Cidade de São Paulo. E a gente também atende online. Hoje a gente está atendendo pessoas de vários lugares, por exemplo, dos Estados Unidos, do Texas, da Austrália, de Pernambuco, de São Paulo. O online não tem fronteiras, né? Então, a gente tem um atendimento online e a gente também desenvolve trabalho de palestras voltadas para a área de saúde mental. Se você for lá no meu Instagram, você vai ver lá que a gente aborda a saúde mental tanto na perspectiva bíblica quanto psicológica. Eu sempre faço questão de reforçar essa questão da perspectiva bíblica, irmão Márcio, porque a Bíblia fala sobre tudo isso. Né? A Bíblia só não dá os nomes, mas a Bíblia fala sobre tudo isso. Então, se você quiser entender que a gente pode, de alguma forma, cooperar, né, com o trabalho aí dos adolescentes, da UMADEB, do CREIO, da liderança, então pode entrar em contato e vai ser uma alegria cooperar com os irmãos, em nome de Jesus. A gente vai estar agora dia 17, eu falei do de Osasco, né? Mas dia 17 agora e 24, 2 sextas, eu vou estar lá no setor de Tiradentes, ali com o pastor Ivan Tavares, né? Os líderes ali, o Ralf e o Vitor, eles que são líderes dos adolescentes, e tem o Cristiano, esqueci o menino do líder da UMADEB. Mas a gente vai estar lá com 2 sextas falando para os jovens e para os adolescentes sobre saúde mental. Aprendendo a lidar com as nossas emoções, esse assunto. Se você gostou dessa live, compartilhe com seus amigos, marque alguém que precisa entender mais sobre esse tema e, lógico, te esperamos numa próxima oportunidade para falar sobre algum outro assunto que possa trazer aí muito conhecimento para abençoar a sua vida. Agradeço a você, agradeço ao pastor Adriano mais uma vez, doutor Adriano, e que você tenha aí um excelente domingo, em nome de Jesus. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.